Vamos ficar em pé com alegria. Eu já quero passar a palavra para o nosso pastor Samuel Torral. E eu quero que você aplauda Jesus. O servo de Deus vai nos ministrar a palavra nesta noite, em nome do Senhor. Tenha liberdade. Meus irmãos e irmãs da paz do Senhor, amém. Que alegria podermos estar nesta mesa de fé, de comunhão e de esperança. Hoje, certamente, é uma noite que o Senhor nosso Deus nos providenciou para estarmos juntos, reunidos em família, para celebrarmos o seu nome e sermos edificados pela sua palavra, não é? E estar aqui com os irmãos é uma honra, uma alegria nesse começo de ano. Estamos encerrando um ano com grandes desafios, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é? Obrigado, pastor Klebe, pastora, todos os irmãos queridos aqui. Que Deus em Cristo continue sustentando-os nesta mesma fé e nesta mesma graça. Hoje eu estou também tendo o privilégio de estar acompanhado da minha esposa, Fernanda. Então, é uma noite de bênção. Quantos creem que Deus tem uma palavra para os nossos corações? Diga amém. Amém. Você que trouxe sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1. Estaremos lendo a partir do versículo 27, alguns versos. Começo do ano, Deus sempre, de alguma forma, ministra no meu coração uma mensagem que vai, assim, pautar a minha vida durante todo o ano. E também onde eu tenho o privilégio de poder compartilhar com a Igreja de Cristo, principalmente nesse mês de janeiro, onde nós recebemos alguns convites de igrejas amigas, parceiras, e é onde nós podemos ministrar, então, esta palavra que logo na transição de um ano para o outro, o Senhor normalmente ministra ao meu coração, primeiramente, e aí eu também tenho o privilégio de compartilhar com a sua noiva. E logo no final desse ano, e agora esses dias, ontem, hoje, o Senhor tem deixado mais nítido ao meu coração, ao meu espírito, esta palavra que eu gostaria hoje de compartilhar com todos vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Capítulo 2, versículo 7 a seguir. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Tome assento, glorificando ao Senhor pela sua palavra. Queridos, quando nós abrimos as Escrituras, nós temos a revelação divina de quem era o homem como
a primeira ideia de Deus na formação, na criação do gênero humano. Nós conhecemos a história bíblica, a queda do homem, o que o pecado gerou na estrutura humana, mas é sempre muito maravilhoso a gente refletir sobre essa identidade que havia em Adão, em Eva, antes de pecarem. Porque ali nós de fato conhecemos o primeiro projeto de Deus, a primeira ideia de Deus. E quando nós fazemos isso, abrindo as Escrituras no capítulo 1, capítulo 2 do Gênesis, nós verificamos que a identidade do homem antes do pecado, ela pode ser resumida em 3 características básicas. Primeiro, a primeira característica é a sua relação com o próprio Criador, a relação com Deus, que isso vai ficar caracterizado como sendo vida. Vida. Aquilo que nós podemos hoje conhecer através de Cristo Jesus, Adão conheceu antes do pecado na relação com o Criador. Depois o que temos é a morte. É uma existência pautada num processo de morte. Então a vida podia ser conhecida na relação com o próprio Criador. Essa é a primeira característica da identidade do homem antes do pecado. A segunda característica é que esse homem, ele estava na localização de Deus. Deus, ele criou a terra e ele deu um endereço próprio para o homem. Porque a narrativa do Gênesis vai nos dar conta que Deus, ele desce e ele planta um jardim numa localidade chamada de Éden. Então você tem todo o planeta, toda a terra. Dentro desse planeta você tem o Éden, que é uma região do Oriente, e dentro dessa região você tem um jardim. Ali era a casa do homem. Então, se você quisesse conhecer o homem, você teria que encontrá-lo na sua residência, na sua casa, no seu endereço. Isso fazia parte da sua identidade, o seu lugar. Então o homem, ele tinha relacionamento com Deus, vida com Deus, e ele estava alinhado. Ele não estava deslocado, ele não estava perdido, mas ele estava exatamente na geografia de Deus, no endereço de Deus, no lugar de Deus, aonde Deus o colocou. Terceira característica é o propósito de Deus para este lugar. Então Deus cria o homem, Deus então planta o homem neste lugar, insere ele na sua casa, e dentro da sua casa Deus determina para ele como seriam os seus dias. Ou seja, você está aqui para lavrar e para guardar. Esse é o propósito. Então aqui, de forma bem resumida, a vida do homem antes do pecado pode ser conhecida como vida através da relação com o Criador, localização, que é o lugar aonde Deus o plantou, e propósito, para que Deus o colocou naquele lugar. Então, esse é o homem antes do pecado. Nós conhecemos a história, o homem peca, desobedece a Deus, e uma das consequências é que ele perde a relação com Deus, ele vai perder esse lugar específico de Deus para ele, e consequentemente ele também vai perder o propósito na sua existência. De lá para cá, eu costumo dizer que o homem, ele se torna uma espécie de peregrino na existência, aonde o desejo lá no substrato, vamos dizer assim, da sua alma,
é a tentativa de encontrar o propósito que está atrelado ao lugar, que vem atrelado ao relacionamento do Deus que o criou. É por isso que o homem, ele sonha, projeta, deseja, conquista. E na sua imaginação, muitas vezes ele pensa: quando eu conquistar esse lugar aqui, ou quando eu concretizar esse projeto aqui, eu vou estar satisfeito. Porque na sua primeira memória, o que vem é exatamente a satisfação que o primeiro Adão encontrou em Deus, no lugar que Deus fez para ele, com um propósito para esse lugar. Então, o desejo de todo gênero humano é exatamente encontrar esse lugar, onde está a presença de Deus e o propósito de Deus. É por isso que o homem sem Cristo, por mais que ele faça, realize, concretize, haverá sempre esse vazio existencial na sua alma. Mas aí o Evangelho, ele é poder de Deus, é a salvação, a graça de Deus, porque Jesus, ele se manifesta no meio da nossa peregrinação, exatamente declarando isso: eu sou o caminho. O caminho para onde? O caminho para o retorno. É por isso que você, sendo um cristão, você não está mais perdido. Você está voltando para casa. Eu acho maravilhoso o relato bíblico, porque em Gênesis nós perdemos esse lugar. Em Jesus, que é o caminho, nós achamos novamente o acesso. Apocalipse capítulo 22 vai terminar a nossa história dizendo assim: bem-aventurado os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque entrarão pelas portas da cidade e comerão do fruto da árvore da... Aonde é que estava a árvore da vida? Lá no jardim. Perdemos no jardim, em Jesus já achamos o caminho, e no final nós teremos acesso novamente à árvore da vida. Você pode dar um glória a Deus mais alto que você puder aí, porque Ele merece. Então declare aí, não declare para o seu irmão, declare para você mesmo. Diga: eu não estou mais perdido, eu estou voltando para casa. Amém, glória a Deus. Agora, enquanto nós não acessamos Apocalipse capítulo 22, o que nós temos hoje? Nós temos, por exemplo, o maior projeto de Deus em Cristo Jesus, que é a sua igreja. Quando você olha para a igreja de Cristo, você pode pensar na igreja como um jardim. Quando você olha para a vida de um discípulo de Jesus, você pode pensar na vida desse discípulo como um jardim, aonde a cultura do reino está sendo implantada nesse lugar, nesse coração, nessa comunidade de fé. Então, a partir disso, você pode pensar num jardim, na restauração desse lugar, desse espaço, como a sua comunidade de fé, ou como o seu próprio coração, ou a sua própria família, é o seu jardim. Porque encontramos o caminho em Cristo e fomos chamados para cultivar agora esse jardim. E é sobre isso que eu gostaria de pregar aqui nesta noite. Eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus tem falado forte ao meu coração, sobre a minha necessidade de, no ano de 2021, cuidar do meu jardim. Nós temos no relato do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do Gênesis, e aqui eu quero começar falando exatamente da proposta do que temos aqui, do que, biblicamente falando, deve ser o nosso jardim. Na perspectiva bíblica, esse jardim, seu jardim, nosso jardim,
ele deve ser um jardim funcional no sentido de viver a abundância de Deus mesmo. Porque um dos relatos bíblicos aqui é que Deus plantou nesse jardim todas as espécies de árvore. E Ele ordenou para Adão e Eva: você vai comer de todas as árvores do jardim. Isso aqui é um princípio de abundância. Isso aqui não se trata de prosperidade como teologia da prosperidade. Nós estamos falando de um princípio. O desejo de Deus para mim e para você nesse ano, em nosso jardim, no nosso jardim, é que nós possamos de fato acessar esse princípio de abundância. E o que muitas vezes vai nos privar disso é o mesmo processo que aconteceu aqui, que é quando nós somos tentados para substituir a abundância pela escassez. Porque quando o homem prefere desobedecer e acessar a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele só fica com ela e perde todas as demais árvores. Então aqui, na obediência, está o princípio da abundância. Em todo o processo de desobediência, você vai fatalmente acessar o processo da escassez. Quem está entendendo isso, diga amém. Então vamos lá. Quem aqui quer um ano de 2021 abundante? Diga amém. Então olha para o seu irmão e fala para ele: só basta obedecer, irmão. Mas sabe o que acontece com a gente? Parece que a gente vai acostumando com a abundância e a gente fica tentado com aquilo que é o não de Deus. E aí perdemos esse princípio da abundância. O modelo de jardim de Deus para mim e para você é esse lugar de abundância. É esse lugar de missão, propósito. Vocês estão aqui para lavrar e guardar. Missão. Uma vida com propósito. E terceiro, relação. Na viração do dia, Deus se aproximava do homem. Ou seja, tudo estava baseado nessa relação com o Criador. Então esse é o protótipo desse jardim de Deus para nós. Um lugar de abundância, um lugar com propósito e um lugar com relacionamento com Ele. Agora, para a gente aprofundar essa consciência do que é propósito de Deus para o nosso jardim, nós temos também que aprofundar a consciência do que não é projeto de Deus para o nosso jardim. Deus espera que no nosso jardim não haja acesso a serpentes. Porque tudo começa a desmoronar quando a serpente acessa o jardim. Esse não é o propósito, esse não é o projeto. Não é projeto de Deus que no meu jardim e no seu jardim, e eu ouvi aqui o pastor falar, para nós reduzirmos o volume daquilo que damos atenção no olhar e no ouvir, pelas mídias, principalmente pela TV. Porque se a gente não tomar cuidado e não proteger, não cercar o nosso jardim, o que começa a acontecer dentro do nosso jardim? A serpente não apenas invade, mas ela começa a falar. E no projeto inicial de Deus, no nosso jardim, não deve existir a ideologia da serpente, a teologia da serpente.
as ideias da serpente. O meu jardim, o seu jardim não é lugar para isso. No jardim que Deus espera que nós trabalhemos, cultivemos, não é lugar para nudez, desobediência, que nós temos no relato do capítulo 3. Não deve ser lugar de medo, porque o homem sentiu medo quando ouviu a palavra do Criador. Não deve ser um lugar de esconderijo, porque se a gente não tomar cuidado, o nosso jardim vira um esconderijo. Não deve ser um lugar de acusação, de contenda, porque quando Deus questiona Adão, Ele vai apontar para Eva, foi ela. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, aqui, biblicamente falando, nós temos o desenho, o projeto, do que deve ser o meu jardim, o seu jardim, e o que não deve ser. E eu estava orando e falando, Senhor, então, como é que eu cultivo, como é que eu edifico, como é que eu trabalho esse jardim que o Senhor espera? E algo que o Espírito falou fortemente no meu coração foi, primeiro, tenha foco no jardim. Não perca o foco do seu jardim. Você pode contemplar a terra, mas o foco deve estar no seu jardim. A primeira leitura que nós fizemos aqui, da criação do homem, nós temos o projeto macro de Deus, da terra. Deus falando para o homem o seguinte: você deve multiplicar, frutificar e encher a terra. Na segunda leitura, nós temos o projeto micro, imediato, que é o jardim, no meio de toda a terra. E nesse lugar imediato, você tem a missão, o propósito. O que Deus está falando é, a longo prazo, você tem a terra para encher. Mas no tempo do agora, você tem o seu jardim para cuidar. O problema é que muitas vezes o que acontece comigo e com você? A gente começa a querer ganhar a terra e acabamos perdendo o nosso. Nós começamos a sonhar com a terra e começamos a perder a atenção e o foco no nosso. E amados, vamos ser sinceros aqui, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. Todos os dias, pelas redes sociais, parece que o mundo cai no nosso colo. As expectativas do mundo parece que quer açoitar a nossa mente. E a gente fica com a expectativa do mundo, enquanto nós temos a tarefa de cuidar do nosso jardim. Quem está entendendo isso, diga amém. Diga glória a Deus. Então repete aqui comigo, diga assim: nesse ano de 2021, eu vou focar no meu jardim. Diga no meu jardim. Olha para o seu irmão e fala assim: cuida do seu jardim, irmão. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus aí? Olhe para o seu jardim. Redobre a atenção no seu jardim. Salve primeiramente o seu jardim. Resolva primeiramente os problemas do seu jardim. Seja usado por Deus dentro do seu jardim. Veja a glória de Deus primeiramente no seu jardim.
Se você não pode atingir o imponderável, comece por aquilo que é necessário, por aquilo que você não pode adiar. Existem projetos que você pode adiar, outros não pode adiar. Você vai alcançar os outros territórios, mas desde que você valorize o seu jardim. A maior lição é o próprio caráter de Deus. Irmão, você imagina o que é o Deus criador de todo o universo? Ele criar o nosso planeta. No nosso planeta Ele criar o homem. E no nosso planeta Ele dar o jardim para o homem. Sabe o que é isso? É Deus valorizando o que nós estamos pregando aqui, que é o seu jardim. Se Deus valoriza, por que é que nós vamos desvalorizar? Você pode passar pela história sem ser conhecido no mundo, mas se você passar pela sua vida, zelando pelo seu jardim, concluindo a sua carreira e falando: eu terminei o meu trabalho, cultivei o meu jardim, edifiquei o meu jardim, Deus foi glorificado no meu jardim, você terá um nome diante de Deus na eternidade. Levante a sua mão direita comigo para o céu e diga assim: Senhor Jesus, em meio a tanta confusão, a tantas distrações, diga: Senhor Jesus, ajuda-me a focar no meu jardim. Diga: Senhor Jesus, que em 2021, ainda que eu não ganhe o mundo inteiro, mas que o meu jardim seja cultivado, aperfeiçoado para a tua glória. Diga: Senhor, nesta noite, no início desse ano, adestra as nossas mãos para trabalharmos em nosso jardim. Diga: Senhor Jesus, ajuda-nos a fazer aquilo que é óbvio, urgente, necessário, e ajuda-nos a ter foco em nosso jardim. Diga: Senhor, que ao terminar esse ano, o nosso jardim esteja melhor, mais belo, mais viável, que glorifique o teu nome. Se isso é verdade nos seus lábios, com a mão levantada, o Senhor está abençoando você aí, te dando ferramentas nesta noite, para você continuar trabalhando no seu jardim. Se você crê nisso, com a mão levantada, adore ao Senhor aí no seu lugar. Você pode repetir comigo? Diga: contemplar a terra, mas focar no jardim. Uma das coisas que também Deus tem trabalhado no meu espírito com relação a esse foco, é eu olhar para o meu jardim e perceber o que deve estar no meio do jardim. E nós conseguimos valorizar nesse ano aquilo que deve ser central, não periférico. É você ter foco no seu jardim e ter um hiperfoco, que é no meio do jardim, que é no centro do jardim. Você tem um olhar focado no jardim, mas você tem um hiperfoco para aquilo que está no meio do jardim. Porque o versículo 9, capítulo 2, vai falar que Deus, Ele cria todas as árvores do jardim, mas no meio do jardim Ele planta a árvore da vida. O que estava no meio era a árvore da vida, no centro. E queridos, pasmem, um dos motivos que fez Deus expulsar o homem desse jardim
não foi porque Deus ficou chateado. Deus poderia deixar o homem nesse lugar, não teria problema nenhum, não mudaria nada para Deus. Mas por que é que Deus expulsa o homem do jardim? Exatamente para ele não acessar mais o que estava no centro. A razão pela qual Deus expulsa Adão é porque agora ele, morto, não poderia acessar mais a árvore da vida. Porque imagina ele de forma desgraçada na sua existência, vivendo eternamente, acessando a árvore da vida. Imagina um Hitler vivendo milhares de anos, ou seja, o planeta não resistiria. Aqui já é um processo de graça, porque a manutenção do planeta está exatamente na expulsão, para ele não acessar o que está no meio. E porque ele não valoriza o que está no meio, mas substitui a árvore do conhecimento, porque quando ele acessa a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é que ele está fazendo? Ele está pegando a árvore do conhecimento do bem e do mal e trazendo para o meio. Ele está falando com isso o seguinte: Deus, eu estou substituindo a minha vontade, a tua vontade pela minha vontade. Para mim é mais interessante o fruto do conhecimento do bem e do mal do que o fruto da árvore da vida. Então eu estou tirando a árvore da vida e estou colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora perceba isso daqui. Quando nós perdemos esse hiperfoco naquilo que deve ser central do nosso jardim, consequentemente, nós comprometeremos o restante do jardim, a permanência no jardim. Por isso que Deus tem tratado muito forte no meu coração: aquilo que é central, você não deve negociar. Aquilo que é essencial, você não pode nem cogitar em substituir, porque vai comprometer o resto. Então, nesse ano, se você quer completar a sua carreira, a sua corrida, dizendo: Senhor, trabalhei muito bem no meu jardim, olha o meu jardim para a tua glória, entenda isso, tenha foco. Deixa as pulsões, as expectativas, os mega projetos humanos, para a glória humana, e foque naquilo que Deus colocou na sua mão, no seu jardim. E a partir daí, encontre aquilo que é a base, o centro, que sempre será o entendimento, a consciência da vontade de Deus, da direção de Deus, da palavra de Deus, da vida de Deus, que está representado na árvore da vida. Quem está entendendo, diga amém. Então olha para o seu irmão e fala para ele: redobre o seu olhar para o centro. O que é que está no centro do seu jardim? Quando as pessoas olham para o seu jardim, o que é que elas vêem no centro? O que é que está em destaque nessa hora no seu jardim? Qual é a motivação agora do seu jardim? Foco no jardim. Cuide daquilo que é central do seu jardim. E aqui, guarde o seu jardim. Diga: guarde o seu jardim. Diga: guarde o seu jardim. O que é que pode entrar no seu jardim? O que não pode entrar no seu jardim? O texto que nós lemos diz que um rio que vinha do Éden, rio de Deus, entrava no jardim. Isso pode entrar no seu jardim.
rio de Deus pode entrar no seu jardim. Então aqui, guarde o seu jardim, definindo o que pode entrar e o que não pode. O que é que não pode entrar no meu jardim? A serpente. Amém? Amém? O rio de Deus pode, a serpente não pode. Isso é pedagogia de guardar. Isso entra, isso aqui não entra. Porque quando a serpente ela entra, ela vai perfurar o primeiro bloqueio de quem está para guardar, que é o bloqueio territorial, que é aquela coisa do discernimento, é você bater o olho e falar: ô, sai, bate o pé e expulsa. É isso que Eva tinha que fazer, é isso que Adão tinha que fazer, é bater o pé, falar: aqui não é seu território, mas entrou. Ela conseguiu penetrar esse primeiro bloqueio, o territorial. E uma vez que entrou, se instalou, ela vai se sentir no direito de falar. E é isso que ela faz. Eu estou aqui, ninguém discerniu, então vou falar. E ela começa a falar. E aí, a partir da sua fala, ela consegue atingir uma outra chave e abrir um outro horizonte, que é a consciência, a partir da reinterpretação daquilo que Deus disse. Porque olha que coisa séria. Se a serpente tivesse conseguido passar no primeiro bloqueio, que é esse bloqueio do discernimento, que você bate o olho, bate o pé e fala fora. Mas na segunda tentativa, que é quando ela fala, a palavra estava tão profundamente no coração de Eva, que ela olha a sagacidade, percebe o que está acontecendo, seus olhos abrem, o discernimento aguça, e ela fala: espera aí, não era nem para você estar aqui, quanto mais falando aqui. Mas não, ela consegue perfurar o primeiro bloqueio territorial, e ela vai perfurando o segundo, que é muito mais sério, que é da interpretação existencial, ressignificando a palavra de Deus, os princípios de Deus, o Criador, que sabe da vida, porque é Ele que criou. E ela vai perfurando esse bloqueio, vai perfurando esse bloqueio. Porque, amados, aqui, até então, antes da serpente, o que havia ali no jardim era só a palavra de Deus. Na verdade, o que ela faz? Ela rompe, ela quebra a integridade do jardim. Integridade aqui no sentido de inteiro. O jardim era inteiro a partir da palavra absoluta de Deus. O absoluto do jardim era a palavra. O que tornava o jardim íntegro, inteiro. Então, o que Deus tem trabalhado muito no meu coração é: mantenha a integridade do seu jardim. Mas como que eu posso manter a integridade do meu jardim? Não permitindo que no meu jardim haja uma segunda voz, uma segunda ideia, uma outra interpretação. Porque vai se cumprir o que Jesus disse: não poderás ter no seu jardim dois senhores.
Tanto é que quando eles absorvem a palavra da serpente, quando a palavra de Deus ecoa no jardim, eles têm medo, é estranho, é assustador, porque agora já existe a disputa, já houve a ruptura, a fragmentação, já não é um jardim integral, mas é um jardim fragmentado. A saúde no meu jardim e no seu jardim depende do cultivo dessa integridade. É por isso que, por exemplo, eu chego aqui, eu ouço o clamor do pastor: irmãos, vamos afinco nisso, vamos ler a palavra, vamos estar em jejum, vamos orar, vamos deixar de ouvir isso, vamos nos dedicar àquilo. Por quê? Porque é fortalecimento do seu jardim. Quem está entendendo isso, diga amém. E quando a serpente desbloqueia o território, desbloqueia a consciência, reinterpretando, ressignificando a palavra, aqui, ela vai atingir um nível que até então era impensável, que é o nível da visão. Porque o efeito seguinte, depois da relativização da palavra, sabe qual que é? E vendo a mulher a árvore. Até então ela olhava, ela não via, ela passava e olhava. Agora, porque relativizou a palavra, a integridade já não existe, ela não apenas olha, mas ela vê. E o que ela vê? Ela vê o que ela não via. Ela vê que aquele fruto, aquela árvore é boa. Sabe o que é isso? Modificação da sua vontade. Ela vê que aquela árvore é agradável aos olhos. É desejável, sabe o que é isso? Coração. Para dar entendimento, razão. Irmão, capturou tudo. Vontade, olhar, coração, razão. E sabe qual é a consequência? Ação. Porque a Bíblia diz: e depois de tudo isso, ela foi e tomou e comeu. É por isso que nós temos que sair aqui nessa noite convictos disso. O Senhor nos chama para um 2021, para nós não brincarmos com isso. E em nome de Jesus, independentemente das nossas forças, o Senhor vai nos dar graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, a redobrarmos as nossas forças, para continuarmos guardando o nosso jardim. Quantos desejam isso? Levante a mão e diga glória a Deus. Vamos fazer algo aqui profético. Levante as duas mãos comigo para o céu e diga assim: Senhor Jesus, redobre as minhas forças, o meu foco, para eu não perder esse jardim. Diga: Senhor Jesus, ajuda-me na minha pouca força a fazer o que eu tenho que fazer, que é guardar esse jardim. Diga: Senhor Jesus, eu vou guardar esse jardim para a glória do teu nome. Diga: Senhor, nesta noite, a minha oração é para que o Senhor fortaleça as minhas mãos, o meu coração, para eu guardar, defender o meu jardim para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Diga: foco no jardim. Diga: foco no centro do jardim. Diga: guardar o jardim. E agora, por último, eu estou finalizando. Diga: cultivar o jardim, lavrar o jardim. É incrível
o relato bíblico aqui, de Gênesis capítulo 2, porque a Bíblia diz que esse rio que vinha do Éden, ele vinha de fora do jardim, ele entrava no jardim, e a partir do jardim, ele se tornava 4 braços, 4 rios. Então ele entrava como um único braço, e saía como 4 braços. Sabe o que é isso? É quando o seu jardim se torna viabilizador das bênçãos de Deus. É quando aquilo que vem de Deus visitando o seu jardim não fica nele, mas abre, alcança, prospera, multiplica. Olhe para cá, querido, e presta atenção no que eu vou te falar. Faça do seu jardim não uma represa das bênçãos de Deus, mas faça do seu jardim um jardim que multiplique as bênçãos de Deus. Quantos desejam isso para 2021? Você vai receber 1 de Deus, e do seu jardim vai sair 4 para a glória de Deus. Quantos tomam posse desta palavra aqui? Então declara isso e diga: a partir do meu jardim haverá multiplicação das bênçãos de Deus. Levante a sua voz e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, me abençoe para que eu possa abençoar outras vidas. Diga: Senhor Jesus, abra as janelas do céu. Diga: abra as janelas do céu e abençoa o meu jardim, para que outras vidas sejam abençoadas e o teu nome possa ser glorificado. Você pode dizer um glória a Deus, adorar ao Senhor bem alto aí. Adore ao Senhor, porque é isso que vai acontecer na sua vida no ano de 2021. Aleluia. Eu gosto desse princípio aqui. Você não ser só um alvo de bênção, mas ser um viabilizador de bênção. Não ser um receptor, mas um mediador. Irmão, isso aqui é incrível. Você acha que, por exemplo, Jesus multiplicando pães e peixes, você acha que aquele que tem poder para multiplicar pães e peixes não teria poder para fazer os pães e peixes aparecer na mão das pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Aquele que tem poder para multiplicar, tem poder para fazer aparecer na mão. Mas o que é que Jesus faz? Não, Jesus, o que ele faz? Ele pega e coloca na mão dos discípulos. Por que é que Jesus coloca na mão dos discípulos? Porque o maior milagre é a consciência que brota da importância e do significado que existe na partilha. Não é apenas eu receber pão do Messias, que tem poder de multiplicar pão, é eu receber da mão dele e conseguir partilhar, colocar na mão de outros irmãos, e entender que quando eu faço isso, a relação não é entre benfeitor e beneficiário, entre, nada contra, precisamos disso, uma ONG que viabiliza pão na mão do necessitado. Não, o que acontece a partir desse princípio do Evangelho é que a partir da partilha é formada uma comunidade de irmãos. De irmãos. É por isso que o que o Senhor está comunicando no nosso coração aqui nessa noite, ainda que seja pequeno, o que você venha receber do Senhor nesse ano, receba com muita gratidão.
Mas Senhor, é muito pequeno. Receba. É do Senhor. É um rio que vai se transformar em 4. Quantos estão entendendo a palavra aqui? Olhe para cá. Quando você vê uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, já comece a adorar, já comece a celebrar. As pessoas vão olhar e vão falar: o que você está fazendo? Você fala: é a providência. Mas é uma pequena nuvem, mas vai chover. Vai chover, é o sinal de Deus. Eu não vou reter, mas eu vou receber glorificando o nome do Senhor. Porque eu aprendi que nesse ano de 2021, Deus será glorificado a partir do meu jardim, quando eu for abençoado e poder viabilizar bênção na vida de outros. Agora, para a gente caminhar para o final, diga lavrar, diga guardar, diga focar no jardim, diga no centro. Tudo isso é essencial. Mas entenda isso daqui: existe algo que o seu trabalho, o meu trabalho, não pode consolidar o jardim. A manutenção do jardim depende do meu trabalho, de lavrar, de cultivar. Mas a consolidação permanente do jardim perpassa o meu trabalho e atinge um outro nível, que é só para quem é espiritual e vai entender, que é o nível da submissão. Não é missão, é submissão à vontade daquele que me deu a missão. Porque, irmãos, para a gente caminhar para o final, não se trata primeiramente do jardim, se trata daquele que plantou o jardim. Não se trata dos dons que Ele deu na minha mão e na sua mão, se trata dEle. O que adianta eu ficar no jardim, investindo meu tempo, minha dedicação, e não ter mais prazer na viração do dia, quando Ele chega mais perto de mim e quer falar, e eu estou tão ocupado, ou eu já estou ouvindo outras vozes, ou seja, eu estou invertendo a lógica. Então, esse ano que nós enfrentamos foi um ano que, para quem minimamente olhou para o céu e disse: Senhor, me ensina. Eu creio que um dos maiores ensinamentos desse ano que nós passamos e enfrentamos é esse: nós não temos controle de todas as coisas. As nossas habilidades, capacidades vai até um limite. É Deus querendo mostrar para a sua igreja, para nós, ensinar-nos que na verdade nós precisamos, antes de qualquer coisa, descansar nele, confiar nele. Isso não implica em alienação. Eu vou confiar e não vou trabalhar, não vou lavrar, não. É a prepotência que é vencida diante da presença dele, que humilha o nosso controle humano. E quando nós entendemos isso, fala: Senhor, pode humilhar a minha prepotência. Aí você tem acesso a um lugar aonde você se entrega
E você diz: Senhor, não se trata de jardim, não se trata de ferramentas para lavrar o jardim, se trata do Deus que fez o jardim, que criou todas as coisas, inclusive a minha vida. Então, queridos, aqui começa esse ano entendendo isso aqui, que o Deus que te criou, que já sabia do seu nome antes de você ser formado no ventre da sua mãe, é esse Deus que te deu esse jardim, e que Ele é soberano para te ajudar a cultivar esse jardim. Então, olhe para cá e preste atenção nisso. Não deixe a ansiedade te abater nesse processo. Não permita que a sua força seja subtraída pela tristeza, porque força é sinônimo de alegria, alegria é sinônimo de força. Se tem uma coisa que o diabo luta, é para tirar a alegria da igreja. Estão lembrados no relato do Evangelho? Jesus vai para o Getsêmanis, ele vai orar, ele leva os seus discípulos e fala: ore comigo, e eles não conseguem orar. O texto vai dizer: eles dormiam de tristeza. A tristeza mina a força. É por isso que o texto bíblico diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Olhe para cá, não deixe a ansiedade, a expectativa, as pulsões do mundo minar a alegria do seu coração. Com relação às suas necessidades, o Senhor tem cuidado e Ele continuará cuidando. Com relação à sua família, ela está protegida debaixo do sangue do Cordeiro. Então aqui, cultive o seu jardim na alegria, para que te sobre força para a edificação do seu jardim. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que a palavra do Senhor está vindo forte nesta noite. Porque tem gente aqui nessa noite que está dizendo assim: pastor, eu sei que eu tenho um jardim, eu sei que eu preciso fazer tudo isso, mas me falta força, porque você perdeu a alegria dentro do seu jardim. Quantos aqui já foram visitados pela alegria do Senhor? Levante a mão aqui. Irmão, quando a gente é visitado pela alegria do Senhor, a gente não vira um gigante, não é? A gente não sai daquele momento dizendo assim: ah não, o que é isso? Isso aí não vai ficar em pé não, eu vou derrubar isso aí em nome do Senhor, eu vou vencer, eu vou chegar, isso vai acontecer. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos nesta hora. Vamos fazer algo melhor, em submissão, em gesto de humildade. Eu ouvi esses dias atrás alguém falando que um jovenzinho, uma criança, ensinou o princípio de se ajoelhar. Alguém entrou na igreja, acho que a mãe dele estava com ele, e ele, no banco da igreja, ele ajoelhado, ele não conseguia nem ver o púlpito da igreja, porque era tão pequenininho que o banco da frente bloqueava o olhar dele do púlpito. E a mãe falou: mas por que você está ajoelhado se você não pode olhar para o altar, para o púlpito? E ele disse que diante de Deus ele precisaria ficar mais pequeno. É por isso que ele se ajoelhava. Olhou para sua mãe e disse assim: mamãe, eu preciso ficar mais pequeno, porque eu estou na presença de Deus. Então vamos ficar mais pequeno nesta noite? Você que pode, dobre o seu joelho aí, e vamos ficar mais pequeno diante dele. Estamos começando o ano, e nesse gesto nós estamos afirmando e declarando:
Que dependemos dele. Estamos declarando que se não for a fidelidade dele, o nosso jardim será levado pelos tufões da vida, pelas tempestades da existência. Mas nós estamos aqui humilhados na presença dele, declarando nesta noite, neste lugar, que não se trata de nós, mas se trata do amor e da graça dele. Isso, vai declarando isso com os seus lábios e vai dizendo: Senhor, humilhado estamos diante da tua presença nesta noite, e declaramos que se não for a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, sobre o nosso jardim, o vento está soprando muito forte lá fora, e que nós precisamos da tua proteção nesta hora. Por isso nos humilhamos diante da tua presença. Isso, levante a sua voz, levante o seu clamor. Isso, foque no seu jardim nesta hora. Receba autoridade da parte do Senhor para colocar para fora aquilo que tem que sair do seu jardim. Em nome de Jesus, expulsa aquilo que está fazendo mal para o seu jardim e está comprometendo a vida dentro do seu jardim. Isso, vai orando, vai clamando e vai colocando no início desse ano de 2021 o seu jardim na presença do Senhor, e vai falando: Senhor, redobra a minha visão para eu estar focado. Não deixa, Senhor meu Deus, nada substituir o centro, que é a tua presença, a tua vida, a tua comunhão. Isso, vai orando e vai dizendo: Senhor, fortalece as nossas mãos para podermos guardar e cultivar esse jardim. O Senhor está aqui nesta noite. O Senhor gera alegria no seu coração, para você sair daqui desta noite forte, fortalecido, para esta grande missão que o Senhor otorgou e colocou em suas mãos. Fica de pé nesta hora adorando ao Senhor, você que pode. Levante as duas mãos comigo para o céu, você que pode, e diga: Senhor Jesus, eu coloco em tuas mãos o meu jardim. Me ajude a cuidar dele, a cultivar, a guardar, a focar para a tua glória e para o teu louvor. Para o seu irmão nunca mais esquecer essa mensagem, olhe para ele e fala assim: cuide do seu jardim, para a glória do Senhor. Quantos louvam? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Você que vai cuidar do seu jardim.